Vamos lá então, estudar então o capítulo 37. Isaías, capítulo 37. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Assíria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que um rei da Assíria havia saído de Laques e que estava lutando contra a cidade de Libna. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: O seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso, você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezef, e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Hamate, de Arpade, de Sefarvaim, de Ena e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali, na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: Ó Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel, que estais sentado
sentado no teu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e que agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais, e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião,
porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Glória a Deus. Olha só então. Versículo 1. Assim que o rei ouviu, rasgou as suas roupas e vestiu uma roupa simples e foi ao templo. Então veja que quando a gente enfrenta grandes problemas na vida, já dizia Jesus, essa caça de demônio não se vence senão com jejum e oração. Quando a gente enfrenta problemas de grande problema na vida, não adianta reclamar, murmurar, brigar, tem que fazer como todos faziam: orar, jejuar, se consagrar a Deus. Tem que se consagrar a Deus, senão não adianta. É momento de você então, está enfrentando um momento muito difícil na vida, vai jejuar, vai orar. Quer vencer essa batalha, quer vencer essa dificuldade, é com oração e jejum, senão tu não vence esse tipo de coisa. Há demônios que tu não vence de outra forma, senão orando e jejuando. É isso que o rei fez, né? É isso que o rei fez, né? É isso que aconteceu lá em Nínive, né? Que foi depois Jonas, né? Inclusive, a gente boa que eles estão falando aqui está vindo de lá, né? Não é em vão que foi destruída 100 anos depois. Olha aí, né? Então nós temos que aprender com a dificuldade dos outros. O problema, a dificuldade era muito grande, a luta é muito grande. Como é que ele venceu? Orando e jejuando. Botou uma roupa simples, comum, e foi se dedicar a orar. Então os enviou até Isaías, o profeta. O rei enviou os seus servos para falar com quem? Com o profeta. Por que não mandou falar com o rei do Egito? Por que não mandou falar com qualquer outra autoridade, né? Em época de paz, pastor não vale nada. Deixa estourar um problema, né? Vai tudo lá pedir conselho e ajuda. Quando está tudo na paz, pastor não presta. Quando está na guerra, servo de Deus, né? Quando estava na paz, serrar Isaías no meio depois. Mas agora que o circo está pegando fogo, né? Vamos lá falar com Isaías. E foram ainda mais de uma vez ainda, né? E aí foram a primeira vez. Então os enviou
Isaías ao profeta, Ezequias mandou dizer, versículos 3 e 4: hoje estamos envergonhados, somos como uma mulher com dores para dar à luz e não tem força. Porventura ouviu Deus o que este rei da Síria falou através do seu general? Escutou os absurdos que ele disse acerca do nosso Deus? Ore a Deus pelos que ainda estão vivos. Isaías recebeu a mensagem e mandou dizer: o Senhor diz que não se assuste quando ele diz que o Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei ouvir uma notícia que o fará voltar para a sua terra e ali será morto. Aí o 8 e 9: quando o general dos assírios voltou ao rei, este já havia ido a outro lugar, pois ouviu dizer que o Egito viria para a guerra. Já começou a confusão, né? Então veja que quando chega no momento de Deus agir, ele sempre sabe como fazer. Olha só o que ele vai dizer mais, do 10 ao 13: o general enviou outra carta a Ezequias dizendo: não deixe que o teu Deus te engane, dizendo que vai te livrar da minha mão. Onde estão os deuses e os reis das cidades que nós decidimos destruir? Ezequias, lendo a carta, entrou no templo, se pôs diante de Deus e orou, exaltando sua grandeza e criação. Voltou a orar. Se você fez oração, você fez o jejum, a tua vida não mudou, faz de novo. E mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Tu tem que ter essa frequência. Lembra que se falava muito? Hoje em dia não se fala quase mais. Mas faz uma campanha de oração na igreja. É para isso. Ninguém vence grandes problemas na vida de outro jeito. Está enfrentando um problema em qualquer uma das áreas da tua vida, ore e jejua por isso. Faz o jejum, não mudou? Na primeira conversa com Isaías não mudou, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Tu tem que ter proximidade com Deus, relacionamento com Deus, porque às vezes tu está tão distante de Deus, tão distante, que não é com apenas um jejum que tu vai resolver isso. Às vezes tu vai ter que fazer 2, 3, 4... Então tenha proximidade com Deus, tira tempo para isso, Ezequias, orando, declara a Deus que realmente o rei da Síria destruiu muitas nações e destruiu seus deuses, que não eram deuses de verdade, apenas pedaços de pau e pedra feito por mãos de homens. Bom, Ari, veja que ele já tinha conhecimento. As outras nações, por que as outras nações foram destruídas? Porque os deuses que eles adoravam eram pau e pedra. Muitas nações hoje adoram a deuses que não é de pau e pedra. Algumas, o rei se considera o deus daquele país. Se eu não me engano, a China é assim. Ele é o deus do país e pronto. Se alguém tiver que fazer algum pedido, tem que fazer pedido a ele. Só até morrer. O dia que morre, vê que errou o caminho. Versículo 20, concluindo sua oração, diz: Senhor, salva-nos para que o mundo saiba que Tu és Deus. Isso aqui é importante. Sempre que você vai se relacionar com Deus, você vai pedir a ajuda de Deus, você precisa ter em mente, no teu coração tem que ficar claro isso: só existe um que pode ser exaltado, Deus. Se tu está querendo qualquer coisa para mostrar para os outros que tu faz e acontece, Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não divide honra. Às vezes tem pessoas que até colocam de maneira errada aquele versículo, acho que é Romanos, que fala: honra quem tem honra. Mas naquele momento ele não está falando de qualidades pessoais de cada um de vocês, ele está falando de autoridades. Um pouquinho antes ele fala sobre isso, autoridade. Eu tenho autoridade de pastor, então a Bíblia diz que eu tenho o direito de ser honrado por ser um pastor, por exemplo, de sentar no altar em todos os cultos. É disso que a Bíblia está falando. Ela não está falando de bater palma para cada coisa boa que tu fizer na vida. Não. Deus não divide honra com ninguém. Nunca, jamais. Então, aquilo que tu está pedindo para Deus, tu tem que ter em mente isso.
aquilo que eu estou pedindo para Deus. Eu quero que Deus me abençoe. Ele vai te abençoar para quê? Se é para tu ser honrado e mostrar que tu serve ao Deus verdadeiro, a conversa não precisa nem continuar. Ele não vai te ajudar. Ele não divide honra com ninguém. Não, eu quero que Deus seja honrado. Ah, bom, aí a conversa muda. E esse rei, ele tinha em mente isso. Por isso ele coloca: Senhor, salva-nos. Não é para mostrar que eu sou mais forte que o mundo, não. É para que o mundo saiba que só existe um Deus. Aí ele coloca da maneira certa, né? E olha o resultado. Aí Isaías manda dizer, em resposta à tua oração. Isaías não estava com Ezequias. Eles não estavam juntos ali na mesma cidade, na mesma região. Mas lá Deus ouviu a oração e mandou dizer, em resposta à tua oração, Deus disse: quanto ao que me dissesse, Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou: Jerusalém zomba do que falaste, estão rindo e zombando de você. Jerusalém balança a cabeça ao teu respeito. A quem afrontaste e blasfemastes? Contra quem ergueste teus olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontastes a Deus, contando vitórias. Do 26 ao 28. Tu não ouviu que fui eu, que há muito tempo planejei tudo isso, e agora apenas fiz tudo acontecer? Eu dei a ti autoridade para destruir as nações. Eu os fiz ficarem cheios de medo e de vergonha. Eu conheço a ti muito bem. Conheço o teu entrar, o teu sair, e sei que me odeias. Por isso vou pôr uma argola no teu nariz e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então a gente observa que tudo que acontece aqui na terra, nada acontece por acaso. Nada é novo. Lembra que eu falei dos ciclos? Todos eles foram planejados com milênios de antecedência. Tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, em cada país do planeta, Deus já planejou e já determinou quando e de que forma vai acontecer. Ele já determinou quem vai ter que se levantar para cumprir tudo isso e quem será destruído e em que momento. Tudo ele já planejou. Nada acontece por acaso. Deus, ele tem esta capacidade, e nós já falamos isso em outros momentos, Nos primeiros vídeos que foi gravado na Serra, acho que no primeiro vídeo até, que já está disponível no site, já está disponível o primeiro e o segundo. Agora que eu estou voltando essa parte de edição, eu vou estar editando os outros que já estão gravados. Eu falei que eu acredito que Deus tem a capacidade, assim como os anjos, de enxergar o futuro. Eles conseguem enxergar tudo que vai acontecer milênios à frente. Então, quando eles nos dão alerta, quando eles nos avisam, eles não estão falando de algo que talvez vai acontecer. Não, eles já viram, eles já enxergaram essas coisas. Assim como João, que mesmo sendo um homem falho e pecador que nem nós, ele enxergou o futuro, o Apocalipse. Isso que João teve ali a graça, a honra de enxergar, é aquilo que Deus, que os anjos conseguem fazer na nossa vida a qualquer momento. Deus tem esse poder de enxergar o futuro e aí fazer todos os seus planos, Sempre com o propósito de salvação, nunca com o propósito de maldade. O problema é que há países, regiões, cidades que se tornaram tão idólatras e tão falhas e tão pecadoras que não havia mais como restaurar ou recuperar. A única forma é destruir aquela região para que as próximas nações possam crescer com uma outra mentalidade, com uma outra visão. O propósito de Deus sempre é salvar, nunca destruir. Então Deus fala que tudo que este homem fez, tanto o rei como o seu general,
Deus já havia muito tempo atrás planejado, e ele só se tornou rei e o outro só se tornou general, porque Deus já havia lá no passado determinado que ele o faria. Assim como não foi em vão que Jesus escolheu Judas para ser o seu tesoureiro. Não foi em vão. Ele conhecia o caráter de Judas, ele conhecia o coração, o pensamento de Judas. Ele propositalmente o escolheu, porque sabia, ele vai me trair por dinheiro, e aí a palavra vai se cumprir. Então, quando a gente está lidando com Deus, com os anjos, a gente tem que ter em mente isso. Eles podem até, às vezes, se fazer de meio que desentendido e tal, né? Mas eles já enxergaram anos à frente. Os meus próximos anos de vida, tudo eles já sabem, já conhecem, e aquilo que eles estão permitindo que aconteça hoje é já enxergando o resultado de amanhã. Nós temos que conseguir fortalecer esse relacionamento de confiança com eles, onde a gente sabe tudo o que aconteceu na minha vida, de bom ou de ruim, é para minha salvação, não é do contrário. Se ele tira pessoas do meu caminho, é porque ele viu que de alguma forma essas pessoas iriam impedir a minha salvação anos depois. Então eles tiram isso do caminho, assim como fizeram com muitas nações, assim como Deus fez com muitas regiões. Vai ali. Então no versículo 30: assim te será por sinal, este ano e no próximo não planteis, vocês comerão apenas o que naturalmente nascer. A partir do 3º ano plantareis novamente. O que ele está dizendo com isso? Vocês vão enfrentar 2 anos de bastante dificuldade. Esse ano e o ano que vem serão anos difíceis. Não será vida fácil. A partir do 3º ano as coisas começam a voltar ao normal. Mas por 2 anos vocês vão enfrentar bastante dificuldade. E ao 3º melhor. Como Deus gosta do número 3, né? De novo, né? Até o tempo de dificuldade deles está dentro do período que ele determinou, 3, ou 7, ou 40, ou 70, né? Judá ficou escravo, se não me engano, 70 anos, né? Tem o 7 junto, que é o número que Deus gosta. Então Deus tem tanto poder que ele até brinca com os números, né? Eu gosto do 3. Então eles vão enfrentar 2 dificuldades, a partir do 3º a coisa vai ficar melhor. Eu gosto do 70, então eles vão ficar 70 anos escravos. Ele brinca com os números, ele brinca com o tempo, ele brinca com os acontecimentos, né? Eu enxergo Deus brincando aqui na terra como alguém joga uma partida de xadrez, né? Ou como alguém que assiste um filme. Tem alguns filmes que eu gosto, que eu já devo ter olhado umas 10 vezes, e eu sempre tenho vontade de olhar de novo. É como Deus olhando a terra hoje. Ele já viu o Apocalipse quantas vezes? Lá que João conta, foi apenas uma que ele assistiu. Mas e quantas outras vezes ele já não assistiu? Tudo aquilo que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos aqui hoje de manhã fazendo, tudo isso ele já sabia que ia acontecer. Ele já sabia quem que ia estar aqui sentado ouvindo. Ele já sabe o que esse ensinamento vai impactar na vida individual de cada um de vocês que estão aqui e daqueles que estão de casa assistindo, né, essa gravação. Eu mesmo não tinha o hábito de gravar esses estudos, né, até que um dia um anjo pediu que eu os gravasse e passasse a transmitir também, né? Então eles conhecem o futuro, eles sabem o que as coisas vão acontecer e por que vão acontecer, né? Do 31 ao 32, ficará pessoas neste país, e crescerão e se multiplicarão, pois o Senhor quis que assim aconteça. 33 ao 35, as pessoas falam, tá, mas se Deus sabia o futuro, por que Ele não impediu? Porque se Ele impedisse essas desgraças, ninguém entraria no céu. O propósito de Deus sempre é a nossa salvação, nunca é diferente. Ele quer que a gente se salve, e tudo que Ele vai fazer é com esse propósito. A felicidade não é aqui na terra, a felicidade é lá no céu. 33, 35, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria,
eles não lançarão uma só flecha contra vocês. Deus determinou que todos os outros países iam cair. Caíram. Deus determinou: eu não quero que ele lance nenhuma flecha sequer contra Jerusalém. Olha como Deus gosta de brincar com as coisas. Deus enche o cara de orgulho, permite derrubar com um monte de nação. Quando chega na última cidade, Deus diz: esse ele não vai ganhar porque eu não quero. E nele nem vai chegar a lutar. Não estou afim de ver ele lutar com Jerusalém. É que nem nós na Netflix escolhendo o filme que quer olhar, o que não quer, né? Assim está Deus, com o seu controlezinho, né? Lembra aquele filme Todo Poderoso, acho que é o nome, né? Ficar com o controlezinho, fazendo as coisas, né? Assim está Deus aqui na terra, né? Tem guerra que ele não quer ver. Então ele diz: essa não vai acontecer. O diabo briga, xinga, fica louco, enlouquece. Eu não quero assistir essa. Assim ele fez com Jesus. Nenhuma flecha eles vão disparar, né? Nenhuma, né? Aí durante a noite, um anjo foi dar uma passeada lá, matou 185 mil. Um foi dar uma voltinha lá pelo acampamento, matou 185 mil e não se ouviu um grito. Quando os caras levantaram de manhã, o campo deles tapado de soldado morto. E assim o rei da Síria se retirou e foi para Nínive. O rei, estando no templo do seu Deus, seus filhos o mataram à espada e fugiram, e o seu filho reinou no seu lugar. Então vemos como Deus ele tem pleno controle de todas as coisas. Como é que ele ia fazer para que nenhuma flecha fosse lançada? Simples, mata tudo. Pronto. Quando o general levantou, nem ele tinha mais 2.000 homens para montar em cavalo. Ele não tinha debochado antes: eu te dou 2.000 cavalos se tu me arrumar 2.000 homens que tenham coragem de montar. Deus aceitou o desafio. E agora a coisa inverte. Então agora eu te ofereço 2.000 cavalos se tu me arrumar 2.000 homens para montar em cima. Então, ao longo da história a gente vê o quanto Deus brinca com o ser humano. Quando a gente está aqui em desespero, que vai acabar o mundo, e Deus tranquilo, né? Tudo Ele já enxergou, tudo Ele já planejou, cada acontecimento, cada fato que vai acontecer na minha vida e na tua. Se a gente vai ser rico ou vai ser pobre, se vai ter muita saúde ou muita doença, tudo Ele já sabe, tudo Ele já determinou, conforme as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida, com o propósito de gerar salvação em nós. Então poderíamos dizer então que, como alguns defendem, então que na verdade o livre-arbítrio não existe, porque já está tudo escrito, já determinado. Não, aí é que entra o livre-arbítrio. O legal disso é que aí é que entra o livre-arbítrio. Enxerga a tua vida assim, como se fosse diante de ti você estivesse numa encruzilhada. Você está parado ali na rua e há 4 caminhos que tu pode escolher para onde você quer ir, né? Alguns te levam para casa com mais facilidade, outros vão prolongar o teu caminho até em casa. Assim é a minha vida e a tua. Deus conhece todos os caminhos da Matias e sabe por todas as rotas e atalhos que pode se pegar. Nós não enxergamos isso. Muitas vezes nós estamos enxergando só um palmo na frente do nariz, como alguém que está debaixo de uma grande neblina numa cidade que não conhece. Quando consegue ser muito preparado, liga o GPS, né? Se enche do Espírito Santo. Aí ele vai dizendo: vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cá, vai para lá, e você chega na rota com mais facilidade. Quando a gente quer ser cabeça e pau teimoso, a gente vai por conta e risco. Vai pegar muito caminho errado, vai dar muito com a cara no poste, né?
se é que um dia vai chegar onde quer. Às vezes vai sonhar, e não vai chegar nunca no destino. Então, o legal é então que Deus nos dá as opções. Ele sabe o que vai acontecer, e para cada caminho que tu decidir na vida, Ele já determinou o que vai acontecer. A gente não cria as ruas, Ele criou, Ele determinou as rotas. Nós apenas escolhemos ou a mais fácil ou a mais difícil. Oportunidades, um Deus de oportunidades. As ruas, tudo Ele determinou. O que vai acontecer em cada rua que tu passar, se vai ter um leão para matar o profeta, ou se vai ter uma montanha onde Deus te espera para te dar a tábua dos 10 mandamentos, aí é uma questão de escolha. Cada um escolhe. Teve profeta que escolheu ir pela rua que tinha o leão e morreu. Teve outro que escolheu ir em direção ao monte e se encontrou com Deus. Cada um escolhe o seu caminho, né? Só não escolhe as consequências. E então 185 mil soldados morreram. O rei foi morto pelos próprios filhos. Tudo gente boa, né? Mas é um pai que é morto pelo próprio filho. Cara, que criação que tu deu, né? Enfim. Então nós vemos então que com isso Deus ele nos concede esta oportunidade. Porém Deus é detalhista. Eu tenho falado isso. Deus é muito detalhista. Ele abençoa a nossa vida? Abençoa. Mas nunca te esqueça, o propósito dele na minha e na tua vida é salvação.